Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia de estudos do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos entrando no capítulo de número 2 e vamos pegar o trecho que vai do versículo 1 ao versículo de número 4. Vou fazer a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, muito bem. Eu tenho aqui duas coisas a estar trabalhando com vocês para a gente estar compartilhando. O primeiro está aqui no versículo número 1, que diz aqui então que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Bom, nós precisamos entender duas coisas importantes aqui. Quando hoje para nós se fala de Pentecostes, para nós os cristãos, vem alguns conceitos na nossa mente que nós não podemos levar em conta quando nós estamos lendo aqui a Escritura. Veja bem, este livro de Atos foi escrito por Lucas no primeiro século da igreja cristã. Nós não podemos ler este texto pensando em Pentecostes como algo que é oriundo aos dias modernos, como, por exemplo, a um avivamento pentecostal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque para nós, Pentecostes, para os cristãos, historicamente falando, foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, inaugurando então a igreja na terra. Mas vai começar aqui no capítulo 2 alguns assuntos que realmente causam muita confusão dentro da igreja cristã dos dias de hoje. Porque aqui vai começar a falar sobre Pentecostes e dom de línguas. E isso às vezes divide muito e é um assunto, divide muito o povo de Deus e é um assunto que precisa ser muito bem entendido. Eu já presenciei e vejo que às vezes há até mesmo embates entre grupos que uns dizem ser pentecostais e outros não pentecostais, o que se chamam de tradicionais, e aí começam-se aquele negócio de que os pentecostais são quentes e os tradicionais são frios. Isso não tem outra palavra para dizer a não ser ridículo e uma grande ignorância. Então, nós estamos aqui para estar estudando exatamente o que é isto. Quando diz aqui ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós precisamos entender que isto aqui está num seio judaico. E o que é então o Pentecostes para os judeus? Pentecostes era uma antiga festa do calendário bíblico judaico. E ela pode ser encontrada com diversos títulos. O primeiro dos títulos é Festa das Colheitas, ou melhor, da colheita e da cega, porque se tratava da colheita de trigo, ou de cevada, ou melhor dizendo, de grãos. Também era conhecida como Festa das Semanas. Por quê? Porque era um período de 7 semanas, não, perdão, era um período, na verdade, entre a Páscoa e essa festa que realmente era de 7 semanas, desculpe. Também era conhecido como o Dia das Primícias dos Frutos, porque a razão deste nome era por ser a entrega de uma oferta voluntária a Deus dos primeiros frutos colhidos da terra. E também conhecido como Festa dos Pentecostes, porque eram 50 dias, e em grego Pentecostes significa
50º. Então, quando fala aqui ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava falando exatamente desse dia, da festa, do primeiro dia da festa. Então, não confunda com um conceito que temos hoje de Pentecostes. É errado pensar desta maneira, porque aqui se falava da festa de Pentecostes, que tem esses outros nomes. A outra coisa que eu gostaria de falar aqui é a respeito das línguas, né? Que traz algumas confusões no meio cristão, né? Como eu disse, a respeito aí dos pentecostais, tradicionais e assim por diante. Aqui no versículo número 4, fala que quando o Espírito Santo ele vem como um som de um vento muito impetuoso e enche todo aquele local onde eles estavam, caem línguas de fogo, como que línguas de fogo pousando sobre cada um deles, ou seja, o Espírito Santo sendo derramado sobre eles, né? Diz aqui que eles ficam cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Ou seja, está falando sobre um dom, né? Dom é um presente, é algo que o Espírito está concedendo. E aí então fala-se de línguas. No grego, línguas é glossa, e o conceito de glossa é língua como membro do corpo ou órgão da fala, ou então língua como um idioma, um dialeto que é usado por um grupo particular de pessoas, diferente daqueles usados por outras nações. Ou seja, esse grupo que ali estava, de mais ou menos 120 pessoas, eles começam a falar um dialeto particular deles, né, que era diferente das outras nações. Muito bem. Esse é o conceito de glossa, certo? Então, aqui, meus queridos irmãos, nós vamos parar aqui porque amanhã nós vamos continuar com essa conversa a respeito do dom de línguas para que a gente possa entender. Então, o que aconteceu ali é que aquelas 120 pessoas começaram a falar um idioma que era diferente do idioma de outras nações. E nós vamos ver isso então amanhã. Muito bem, eu já fiz até uma contextualização aqui no meio, né? Sempre deixo para o final, mas hoje acabei fazendo no meio, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia no seu contexto e não do jeito que achamos que devemos interpretá-la. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem regras de interpretação do texto bíblico, e isso se chama hermenêutica bíblica. É uma ciência. Não se pode interpretar um texto bíblico sem os princípios da hermenêutica bíblica. E por isso a gente precisa tomar muito cuidado. E é por isso que existem pastores e mestres para que estejam trazendo uma verdadeira interpretação bíblica. Porque nós, no seminário, nós estudamos a hermenêutica bíblica, ou seja, esses princípios para realizar uma verdadeira interpretação do texto bíblico. E a outra questão é que aqui nós vamos entrar num assunto que acaba dividindo muito os cristãos. E a divisão não vem de Deus. Então, entenda uma coisa, divisões e confusões, facções, isso não é o que a palavra de Deus quer para o seu povo. Então nós não podemos, ao usar a palavra, os conceitos da palavra, nos separar, nos dividir. Quando isto acontece, é porque a Bíblia não está sendo usada corretamente. E nós precisamos usá-la corretamente. Ok? Amanhã nos encontramos novamente para mais um estudo do livro de Atos. Deus te abençoe.